Olá, sou Paulo Eduardo, estamos chegando para mais um estudo bíblico aqui no canal Minuto Missionário. Nós estamos aqui todos os dias fazendo um estudo expositivo da Palavra de Deus. Estamos estudando as cartas, olhando versículo por versículo, olhando o contexto e trazendo lições para as nossas vidas. Hoje nós vamos iniciar uma série na segunda carta que João escreve. Eu quero convidar você a caminhar conosco através da segunda epístola de João. Vamos lá? Vamos começar a segunda carta de João. Essa é uma das cartas mais curtas do Novo Testamento. Ela é classificada como as cartas gerais. E o propósito maior dessa pequena carta é alertar a igreja da necessidade de viver à luz da verdade. Nós sabemos que naqueles dias muitas heresias estavam sendo espalhadas no meio da igreja por falsos mestres e a igreja precisava estar atenta, precisava estar alerta para não naufragar na fé, conhecer a verdade, andar na verdade e permanecer na verdade. Essa era a necessidade maior daqueles cristãos daquela época. E sabe, essas orientações que João traz àquela igreja para não sucumbir diante do cerco dos falsos mestres. E claramente nós devemos tirar isso para as nossas vidas também. A necessidade de permanecer na verdade, conhecer a verdade, andar na verdade. Porque o que não falta hoje também são falsos ensinos, não é? E João, nos seus escritos, ele traz algumas provas insofismáveis que autenticam o verdadeiro crente. E ele já expôs isso na primeira carta. Ele vai falar sobre as provas, a prova doutrinária, a prova social e a prova moral, ou seja, a fé, o amor e a obediência. E essas mesmas provas, elas podem ser vistas nessa segunda epístola também. João vai falar sobre a verdade nos versículos de 1 a 3, ele fala sobre o amor nos versículos de 4 a 6 e ele fala sobre a obediência nos versículos de 7 a 13. João vai se apresentando. Logo no primeiro versículo é algo interessante de observar. João se apresenta como sendo o presbítero, né? Eu gosto de ver a forma com que João ele se apresenta, não é? João sempre foi muito discreto nas formas de se apresentar. Ele procura sempre não chamar atenção para si em nada. Então aqui ele apenas se apresenta como o presbítero. E logo no início, nesses 3 primeiros versículos, nós vemos 4 vezes na saudação João usando a palavra verdade. Essa palavra, ela rege não só essa carta, mas todos os escritos de João, você vai ver, ele sempre abordando a questão da verdade. E por quê? Porque a igreja naqueles dias estava sendo bombardeada massivamente com mentiras, com ensinamentos mentirosos, distorcidos. E João traz a verdade para contrapor a mentira que estavam sendo anunciadas por aqueles agentes do anticristo. Esses falsos mestres naqueles dias, eles estavam numa verdadeira cruzada, visitando, passeando entre as igrejas, disseminando heresias, negando a verdade da divindade e a humanidade de Cristo. Enfim, aqueles ensinos gnósticos que estavam infiltrados na igreja. E João destaca aqui a necessidade de conhecer a verdade, de saber a verdade, de andar na verdade. E quando nós pensamos isso, nós logo perguntamos, o que é a verdade, não é? Que o apóstolo traz aqui. Essa verdade que João traz, como eu disse aqui, ela vem em oposição à mentira, aquela mera aparência da verdade, o que era ensinada por aqueles falsos mestres dos dias de João. A verdade, traduzida aqui, a palavra aletheia, ela traz a expressão no seu original, de realidade divina, não é? Algo que é real na sua última análise, trazendo justamente o próprio Deus. O Deus verdadeiro e vivo está na essência dessa palavra verdade usada aqui, em contraposição com todas as imagens de deuses produzidas pela sabedoria humana, pela intervenção pessoal. Visto que
Era comum a criação de deuses, né, de outros deuses, nós já falamos em estudos anteriores, aqui mesmo no canal, na época dos dias de João. Tanto deuses feitos por mãos de homens, como ideias, doutrinas criadas por homens. E João traz aqui a questão da verdade. Jesus é a verdade, João já disse lá no Evangelho de João 14:6. A palavra de Deus é a verdade, João 17:17. E o Espírito que habita em nós é o Espírito da verdade e também capacita o homem a conhecer a verdade. João escreveu também João 14:16 e 17 e João 16 e versículo 13. Vamos pensar um pouquinho então no texto aqui sobre esta verdade. Primeira coisa, nós vemos no primeiro versículo, é que a verdade deve ser conhecida por nós. Olha o que diz aqui a palavra de Deus no versículo 1. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. João está falando aqui, no seu primeiro versículo, ele usa a expressão a senhora eleita, e entre os teólogos existe duas linhas de pensamentos aqui. Alguns dizem que quando ele se refere à senhora eleita, ele está se referindo a uma pessoa, a uma irmã, que deve ser entendido literalmente assim, e no final da carta ele faz menção aos sobrinhos, não é? Então deve ser entendido literalmente. Outros dizem que quando ele diz a senhora, ele está mencionando a igreja, e quando fala dos sobrinhos, igrejas co-irmãs. Mas eu quero deixar para você essas duas opções de interpretações que existem aqui. Mas o fato é que João está falando da verdade, e ele liga amor e verdade. A verdade acerca de Cristo em oposição à mentira dos hereges daqueles dias. John Stott, ele citando Alford, ele diz assim: a comunhão do amor tem a mesma amplitude da comunhão da fé. Depois que João anuncia o seu amor verdadeiro à igreja, ele afirmou que essa saudação era enviada também por todos aqueles que conhecem a verdade. A verdade, ela precisa ser conhecida. A verdade, ela precisa ser conhecida por nós. A verdade, ela é objetiva. A verdade é um conteúdo a ser aprendido e a ser assimilado. A verdade não é apenas uma revelação, que nós poderíamos dizer, uma revelação objetiva do Pai, mas ela precisa ser uma experiência muito subjetiva na nossa vida. Nós devemos não apenas conhecer a verdade, mas nós precisamos andar na verdade, amar a verdade e amar por verdade. Essa verdade, ela é o fundamento que nós precisamos nos mover e caminhar aqui. Conhecer a verdade é mais do que concordar com um conjunto de doutrinas. Conhecer a verdade, ela traz algo mais profundo na vida do cristão. A verdade que deve controlar, conduzir toda a vida cristã. Não se trata apenas de uma experiência religiosa, mas nós precisamos nos mover na verdade. Nós devemos não apenas aprender a verdade com a mente, mas amá-la de todo o nosso coração. Viver com a verdade na nossa mente. O desejo do nosso coração precisa ser andar na verdade. Precisamos ressaltar que a experiência é o fruto do conhecimento. Eu conheço a verdade, eu experimento a verdade e eu ando na verdade. Conhecer a verdade é muito mais do que simplesmente ter um assentimento intelectual, saber a doutrina. Conhecer é muito mais do que isso. É viver controlado pelo amor da verdade e desejar viver de uma forma prática e diária essa verdade. E eu estou repetindo isso para que você possa entender. Quando falamos na verdade, Cristo sendo a base da verdade, nós andamos no espírito da verdade. Então a nossa prática precisa ser isso. Não se trata em conhecimento teórico, não se trata de algo intelectual, mas prático na nossa vida. A verdade deve mover a vida do cristão em todos os seus aspectos. E João está trazendo isso para que quando nós estejamos firmados na verdade, andando na verdade,
nós não vamos ser levados por qualquer ensino mentiroso, desvio doutrinário, influências do nosso inimigo nesse mundo que quer nos tirar da verdade. Que Deus nos capacite e nos ajude a andar na verdade. Eu tenho certeza que através dessa ação, dessa atitude, o Espírito Santo vai nos ajudar a andar na verdade e o nome de Deus, do Senhor Deus, vai ser glorificado através da nossa vida. Que Deus nos ajude. Espero você no nosso próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário. Se você não é inscrito no canal, não perca mais tempo, faça sua inscrição aí. Nós sempre estamos divulgando todos os dias estudos bíblicos aqui. E vai ser algo muito precioso saber que você sempre nos acompanha. Deixe seu comentário, deixe o seu joinha aí. Isso faz bem para o crescimento, para que outros possam também conhecer esses estudos. E compartilhe com seus amigos, com seus irmãos. Envie aí para o seu grupo de WhatsApp os estudos. Tenho certeza que vai ser bênção. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe. Espero você no nosso próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.